De pé diante do Senhor, mesmo em meio às nossas fraquezas, às nossas quedas, mas queremos encontrar o Senhor de pé quando o Senhor voltar. Também queremos apressar a tua volta, Senhor. Somos um com o teu desejo de finalizar essa era. Ó Senhor Jesus, seja conosco essa noite. Fala para nós, fala no nosso falar. Ó Senhor Jesus, de maneira abundante, possamos sair daqui essa noite encorajados, uma visão bem clara do teu propósito eterno, da tua vontade única e soberana. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. A vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus é algo muito importante e ela é soberana. Essa palavra a gente compartilhou lá no norte, lá no Maranhão, quando eu estive lá pela última vez, e nós tivemos o sentimento de colaborar um pouco com os irmãos e cooperar um pouco aqui e liberar essa palavra para vocês. Espero que ela possa ajudar a vocês como tem me ajudado e como creio ajudou os irmãos lá também. Amém? Eu queria perguntar uma coisa para vocês e queria que vocês respondessem com sinceridade. Foi fácil para vocês estarem aqui hoje nessa reunião? Quem foi fácil? Quem passou um dia assim muito tranquilo, leve, sem nenhum problema? Foi fácil vir para aqui essa noite? Levante a mão aí, por favor. Ninguém? A irmã Valéria. Vamos tirar uma foto com ela, irmã? Todo mundo aqui, porque eu vou postar no meu Facebook. Tô brincando, irmã. Irmãos, a outra vez que eu fui liberar essa palavra lá em Imperatriz, eu passei uma semana muito sendo atacado pelo inimigo, uma semana muito difícil, e hoje não foi diferente. Hoje eu tive um dia muito difícil, porque a gente precisa ver com discernimento, né? Com olhos espirituais, né? No livro de Neemias, mostra que Neemias, quando Neemias estava liderando ali a reedificação da cidade, dos muros, vieram pessoas e se ofereceram, né? Para trabalhar também. Olha, a gente pode trabalhar com vocês aí, ajudar vocês até construir mais rápido a reedificação dos muros, da cidade e do templo. Mas Neemias estava no espírito, ele viu com olhos espirituais que era o inimigo que estava usando aquelas pessoas para atrapalhar e causar divisão e confusão no meio do povo e atrapalhar a edificação. Então nós precisamos procurar enxergar as coisas, não com olhos carnais ou naturais, mas procurar ver com os olhos de Deus, né? Os fatos. Então uma palavra que venha falar sobre a vontade de Deus, que a gente vai ver essa noite que a vontade de Deus se resume nisso aqui, né? Que é restabelecer a ordem. Mas para que seja restabelecida a ordem, é preciso a imagem que representa a expressão de Deus e o domínio que representa o reino de Deus. E o reino de Deus significa derrotar o inimigo, vencer, humilhar, pisar na cabeça dele. Então é uma palavra que vai de encontro ao reino das trevas. É uma palavra que incomoda. Satanás não tem interesse que essa palavra seja falada. Entendem? Por Satanás, se dependesse dele, eu tenho certeza que eu não estaria aqui e nenhum de vocês estaríamos aqui e nem os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais teriam essa oportunidade, porque é uma afronta ao reino dos principados e potestades do ar. Amém? Eita! Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus! Amém. Irmão, nós não temos que ter medo do inimigo não, irmãos. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo dele. Maior é quem está em você. Amém? Amém? O Senhor o venceu, irmãos.
A cruz representa a derrota dele. A nossa vitória em Cristo. Em Cristo você é mais do que vencedor. Pode pisar na cabeça dele. Sem pena. Nós somos vencedores, irmãos. Senhor Jesus. Não tenham medo dele, não. É uma guerra. Mas nós já vencemos em Cristo. Senhor Jesus, vamos ficar de pé? Como verdadeiros soldados, prontos para o combate. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 1. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Esse versículo por si só já diz tudo, né? É o resumo desse encargo. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Acompanhe junto comigo. Diz assim, ó: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, sim, tanto as do céu como as da terra. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem se sentar. O mistério da vontade de Deus foi desvendado, irmãos. Não é mais um mistério, mas é uma revelação. Amém? Amém? A vontade de Deus está sendo desvendada, revelada para nós. Louvado seja o Senhor. Isso é um privilégio, irmãos. Isso é misericórdia e bênção. Aproveite isso. Agarre com as suas duas mãos. Não solte mais. Tanta gente vivendo sem saber o porquê, sem sentido na vida, sem se perguntando qual é o sentido da vida, o que é que eu estou fazendo aqui. Nada tem sentido para nós, pelo contrário, tudo agora passou a ter sentido. Amém? A nossa vida tem um propósito, irmãos. Tem um sentido. Porque nós sabemos qual é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Deus, primeiro, ele tem um beneplácito. Ele tem um bom prazer. Ele tem um objetivo. Ele tem um desejo. Não é? E esse desejo, ele concentrou. Ele centralizou em Cristo. Louvado seja o Senhor. Cristo é o centro de toda a economia de Deus. Ele propôs em Cristo, por meio de Cristo e em Cristo, tudo é realizado. Ele é o cabeça de todas as coisas. Louvado seja o Senhor Jesus. Essa pessoa maravilhosa. O centro da obra de Deus. E ele propôs em Cristo de fazer. Não é convergir, essa é uma tradução infeliz. Convergir quer dizer que tudo se voltaria, né? Para Cristo. Tudo convergeria nele. No texto original em grego, significa dizer que tudo passaria a ser encabeçado por Cristo. Amém, irmãos? Amém. Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o cabeça, o soberano sobre todas as coisas. Ele encabeçando todas as coisas, seja nos céus e seja na terra. Como diz aqui, ó, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Cristo, o cabeça de todas as coisas. Essa é a vontade de Deus, fazer com que o Filho seja o soberano, encabece todas as coisas. Senhor Jesus. Só que, irmãos, o que é que nós vemos hoje na nossa sociedade? Nós vemos esse encabeçamento? Vocês veem Cristo encabeçando todas as coisas? Não, né? Não dá para ver, né? Por quê? Porque aconteceu algo. Aí a gente vai ter que fazer uma revisão aqui do que algumas coisas que já foram ditas. Hoje,
nós vivemos a era do desgoverno. Hoje é a era do desgoverno. Nós vamos saber por quê. Tudo tem uma origem, né? Vamos saber por quê? Abra aí no livro de Ezequiel. Ó Senhor Jesus. Ezequiel 28. Senhor Jesus. Ezequiel 28. Hoje nós vivemos a era da rebelião. Né? A rebeldia. Até em crianças, irmãos, nós vemos o princípio da rebeldia. É comum você encontrar crianças, não importa a idade, se rebelando contra os pais, sem querer obedecer aos pais. Não é verdade? Quem já foi aqui no supermercado, no lugar público, e viu uma criança dizendo para a mãe, eu quero, se jogando no chão e fazendo escândalo, né? E a mãe, meu filho, aquele negócio, meu pai, meu filho, né? Já viram isso? Uma criança, ninguém ensinou isso para a criança. Ninguém ensina ninguém a ser rebelde. Já se nasce com isso na carne. Isso tem uma origem. Isso tem um porquê. Amém, irmãos? Senhor Jesus, está aqui, ó, Ezequiel 28, a partir do versículo 13, diz assim, ó: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram ele preparados. Eu pergunto a vocês, a Bíblia está falando de quem aqui, irmãos? De quem é que a Bíblia está falando aqui, meus amados? De Lúcifer. Lúcifer. Vamos continuar? 14, né? Tu eras querubim, da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, do brilho das pedras andavas. Ou seja, era uma criatura, como já foi muito dito aqui pelos irmãos, era uma criatura celestial. E eu digo até a vocês, ele era um príncipe. Olha o que é que diz aqui no versículo 13, diz que ele era ornamentado com pedras preciosas. E se a gente for lá no Novo Testamento, por exemplo, rapidamente aqui, ó, em Efésios 2, capítulo 2. A gente constata isso. Ele é um príncipe. Quando se fala em principado, irmãos, se fala em reino, em autoridade. Quando se fala em reino, poder, autoridade. Então vejam só, Efésios capítulo 2, versículo 2, diz aqui, ó: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é? Volta agora para Ezequiel. Quem é o príncipe da potestade do ar? Quem é o príncipe deste século? Lúcifer, o diabo. Ele era um querubim da guarda. Ele servia a Deus de uma maneira muito próxima. Continua o versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que... Sim. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí aqui no versículo 16 toca no ponto. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho. Irmãos, na verdade, essa palavra comércio, tem um irmão do passado que ele traduziu como profanação. É como se tivesse dito assim, ó, na multiplicação da tua profanação, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado. O que é profanação? É uma rebelião.
Satanás se rebelou contra a autoridade de Deus. Uma profanação é como se ele rompesse com a santidade de Deus. Em Isaías 14, aqui é a santidade de Deus que foi confrontada por Lúcifer, certo? Em Isaías 14, ó Senhor Jesus, a partir do versículo 12. Isaías 14, 12. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Irmãos, quem foi que foi lançado por terra? Abra aí na sua Bíblia rapidamente, Lucas 10, 18. Quem achar primeiro pode ler, por favor. Em voz alta, por gentileza. Só a parte A menos já é suficiente. Lucas 10, 18. Sim. Caindo do céu como um relâmpago. Lúcifer foi lançado após, aqui ele se rebelou contra a autoridade de Deus, ó. Ele dizia no versículo 13, ó, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Em Ezequiel é mostrado que houve o quê? A quebra da santidade. Aqui não. Aqui ele disse, eu vou ser igual a Deus. Olha o que diz o versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser igual a Deus. Digamos assim, tanto quanto Deus. Deus não poderia aceitar isso. O lançou à terra. Aí a gente vai para Gênesis, para compreender isso de uma maneira mais ampla. Vejam só, o intervalo aqui, todo mundo já sabe disso, do versículo 1 e do versículo 2, Deus cria, no princípio Deus criou Deus os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra. Você cria uma vitamina de banana, você faz uma vitamina de banana, não é assim? A palavra criar, irmãos, significa dizer que nada existia antes. Agora passou a existir. Isso é criar. Os irmãos estão entendendo? Criar é você dar existência a algo que não existia antes. Se você pega uma banana ou qualquer fruta, você pega as frutas, coloca no liquidificador, parte, às vezes não, coloca açúcar, tritura, depois peneira e faz o suco lá de acerola. Você está criando o suco de acerola? Não. Você está fazendo o suco de acerola. Por quê? Você está fazendo algo a partir de fontes que já existiam, de coisas que já existiam. Se vocês forem ver, a partir do versículo 3, 4, 5, 6, 7, é sempre fez Deus e fez Deus. Fez porque já havia sido criado. Ele cria no versículo 1 e passa a fazer a partir do versículo 4, 5, 6 e 7. Ficou claro, irmãos? Os irmãos entenderam? Por que isso? Porque a criação foi no versículo 1. Nessa criação, Lúcifer foi lançado. Após essa criação original, Lúcifer foi lançado na terra. E caímos agora no versículo 2, quando diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Quando Lúcifer é lançado na terra, a terra tornou-se uma desordem. Por quê, irmãos? Porque quando se fala em ordem, se fala em autoridade. Sem autoridade não há ordem. Deus criou todas as coisas de maneira perfeita, ordenada, organizada. Vamos ver isso em Jó, né? Abra aí em Jó, Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui qual é o versículo de Jó. Senhor Jesus.
Jó 38. Jó capítulo 38, a partir do versículo 4. Senhor Jesus, olha só. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Olha, tudo medido, irmãos. Tudo detalhadamente medido, com fundamento. Como isso seria um caos? Como isso se tornaria sem forma e vazio? Não é? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. As criaturas na época ficaram tão impressionadas com a perfeição da criação de Deus que elas se rejubilavam, elas cantavam, elas passaram a louvar a Deus, porque tudo feito nos mínimos detalhes, de maneira muito ordenada, orquestrada, como arquiteto divino, soberano. Amém? Só que voltando agora para Gênesis, versículo 2, a terra estava sem forma e vazia. Tornou-se, no original, não era estava, tornou-se sem forma. A queda de Lúcifer. Todos os mestres da Bíblia, do século passado, os irmãos unidos, até antes deles, estudiosos das Escrituras, concordam nesse ponto. Que algo aconteceu entre o versículo 1 e 2 de Gênesis. E esse algo foi a queda de Satanás na terra. Né? E essa queda, essa vinda dele para cá, trouxe a desordem. Isso explica porque nós estamos vivendo nesse caos social, moral e etc. que nós vivemos hoje. Há uma completa desordem nesse mundo. Né? A proliferação da violência, proliferação de tudo o que a gente pode assistir nos jornais e acompanhar pela TV ou pelas redes sociais, internet. Alguém aqui discorda de mim? Acha que o mundo está perfeitamente em ordem? Nem os governos hoje conseguem controlar mais nada. Vejam o nosso vizinho aqui no Chile. Não há respeito, submissão. Essa palavra submissão é até uma afronta. É até encarado como uma coisa assim que inaceitável. Como se submeter? Nós vivemos tempos terríveis, irmãos. Tempos assim que não se respeita mais nada e mais ninguém. Né? Meu pai vai fazer 82 anos agora em fevereiro, se Deus permitir. Meu pai, acho que há 40 anos atrás, na minha idade, a gente já conversou um pouco a respeito, nas gerações passadas, se tinha um pouco mais de temor. Primeiro a Deus, depois aos pais. Né? Só o fato de cabelo branco já... As pessoas, os jovens já respeitavam. Hoje não se respeita mais ninguém e mais nada, irmãos. Ninguém mais nada. Na minha época, quando eu entrava num ônibus, Ricardo, que tinha um senhor de idade, as pessoas davam lugar. Hoje em dia, acontece, mas muito raramente. Se perdeu, e a tendência é cada vez mais piorar isso, irmãos. Se perdeu o respeito pela autoridade. Essa questão de autoridade, as pessoas vão mangar de você, vão dizer que você é um retardado, é um acéfalo, não tem cérebro, está defendendo coisas dos séculos passados, a sociedade se modernizou, etc. e tal. É uma completa desordem o que nós estamos vivendo hoje. Mas o que o Senhor quer, irmãos, é restabelecer a ordem. Amém? Essa é a vontade de Deus, porque Deus não criou a terra, não nos criou para nós termos esse caos que nós somos hoje, para nós vivermos esse caos em que nós vivemos hoje. Pelo contrário, agora toda a origem de toda essa rebelião, de tudo que vocês estão vendo hoje,
é e está em Lúcifer. Ele é o pai da rebeldia. Ele é o princípio da rebelião. Ele é o princípio da insubmissão. E ele, junto com os seus anjos e demônios, governam hoje as nações e governam as pessoas, principalmente, hoje em dia, pelas ideologias, pelos pensamentos, pela forma da cultura, de pregar, de falar, de pensar. Essa é a marca da besta, irmãos. É algo que está aqui na mente das pessoas. Todo mundo vai pensar do mesmo jeito. Do jeito que o diabo pensa. Se o diabo é rebelde, todo mundo vai se rebelar contra tudo, contra todos. Ninguém vai se submeter mais a nada e a ninguém. Amém, irmãos? Senhor Jesus, amém não, né? Ó Senhor Jesus. Essa é a era, irmãos, em que nós vivemos. E na medida em que o tempo se abrevia, que a volta do Senhor se aproxima, isso vai ficando cada vez mais intenso. Cada vez mais intenso. Cada vez mais intensificando. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí agora em Gênesis capítulo, ainda no capítulo 1, tem 2 versículos aqui que são fantásticos, que é o versículo 27 e o versículo 28. Criou Deus, pois, o homem. Ó Senhor Jesus. Deus criou o homem. Essa criação de Deus aqui no capítulo 1, na verdade, é algo... A recriação de Deus, na verdade, a gente vê Deus preparando tudo para que o homem pudesse vir a ser criado, né? Ele começa criando as vidas mais primitivas, né? Os animais, os peixes, depois aliás, antes dos peixes ele cria a relva, a erva, depois cria a vida aquática, né? Os peixes, depois vem os animais terrestres, selváticos, e por último, a criação do homem, irmãos. Deus prepara tudo, né? E é muito interessante porque primeiro Deus cria os céus, depois ele cria a terra. Por quê? Porque os céus suprem a terra. E a terra supre o homem. Veja como Deus é fantástico, como é sábio. Mas por que ele criou o homem? Ele cria o homem à sua imagem, diferentemente de todos os outros seres criados. Quando Deus cria o homem à sua imagem, essa palavra imagem está relacionada à expressão. A vontade de Deus, ao criar o homem, é que o homem o expressasse. Deus teria agora, a partir de agora, um representante, alguém que o representasse, que o expressasse. Senhor Jesus. Aqui a terra estava caída, irmãos. Estava em desordem. Deus estava tendo que recriar todas as coisas. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Mas é muito interessante porque lá no Novo Testamento, em Colossenses capítulo 1, me parece que é no versículo 16, abra sua Bíblia aí, por favor. Fala que quem é a imagem do Deus invisível? Abra aí, Colossenses 1,16. Se o homem foi feito à imagem de Deus, quem é a imagem do Deus invisível? Colossenses 1,16. Ó Senhor Jesus. É o 15? 1,15. Pode ler aí, bem alto. Ele... Está falando de quem aí? De quem? De Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Por isso que Deus se fez homem. Deus se fez homem. Nós somos a imagem de Deus. Deus cria o homem para que o homem seja a sua expressão. Mas no versículo 28 ele continua. E Deus os abençoou e lhes disse. Vejam só, irmãos. Quando nós expressamos Deus, nós somos abençoados. Louvado seja o Senhor.
Deus cria o homem à sua imagem, para que o homem possa expressar Deus. Aí vem a bênção. Todas as vezes que nós expressamos Lúcifer, nós somos insubmissos. Todas as vezes que nós expressamos a natureza maligna, nós nos rebelamos. Porque essa natureza não é de Deus. Essa natureza vem dele. Mas todas as vezes que nós expressamos Deus, nós somos abençoados. Senhor Jesus. E essa bênção é para fecundar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Senhor Jesus, a bênção de Deus é para que você multiplique a vida e para você dominar, para você governar. Ó Senhor Jesus, Deus cria um homem com 2 propósitos. Primeiro, para expressá-lo. Segundo, para representar sua autoridade. Lúcifer havia sido lançado na terra. Deus não trata com Lúcifer diretamente. Cria o homem para que o homem possa expressar Deus e subjugar o inimigo. Vencer, derrotar o inimigo. Dominar, sujeitar. Senhor Jesus, esse é o nosso encargo, irmãos. Foi para isso que Deus nos criou. Para que nós possamos dominar, sujeitar todas as coisas. Hoje, infelizmente, muitas vezes, nós não temos essa experiência. Muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida prática, nós não temos essa experiência. Pelo contrário, nós somos derrotados. Nós somos derrotados. Nós somos envergonhados. Nós caímos. Por quê? Falta tomar posse da bênção. Tome posse da bênção, irmãos. Irmãos, eu sei, Deus sabe os seus problemas. Deus sabe as suas tribulações, as suas dificuldades. Muitas vezes nós temos coisas em nós que nem nós mesmos aceitamos. Mas é a nossa natureza caída. Não se conforme com isso. Senhor Jesus, busque a Deus, irmãos. A bênção está diante de nós. Está diante de você. Busque o Senhor. Muitas vezes nos falta essa busca, irmãos. A gente entra em depressão, pensamentos negativos, liga uma TV, ou vai ouvir uma música, que não é um hino. Netflix, né? Eu vou assistir uma série aqui para eu me libertar, né? Não vai resolver. Te engana ali, te faz esquecer durante alguns minutos, depois volta tudo. Busque a Deus, irmãos. Busque a Deus. Ele vai te suprir. Confie em Deus, irmãos. Muitas vezes nós não confiamos no Senhor. Muitas vezes a gente deixa de servir o Senhor, irmãos, porque nos falta fé. A gente não crê que o Senhor cuida das nossas coisas. Se a gente confiasse de verdade no Senhor, né? Como o irmão Dong sempre falava, e os irmãos falam hoje, cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das tuas coisas. Se nós tivéssemos essa fé, irmãos, o Senhor já tinha voltado, irmãos, eu creio. O Senhor ainda não voltou, irmãos, porque ainda não houve o encabeçamento dele. O encabeçamento de Cristo começa em você, em mim. Ele tem como objetivo restabelecer a ordem no universo. Só que antes de chegar no universo, precisa começar dentro de você. Senhor Jesus. Ele é o Senhor, não é? Ele quer ser o Senhor. Primeiro, o meu Senhor, o seu Senhor. Depois, ele vai ser o Senhor da igreja. E por meio da igreja, ele vai restabelecer essa ordem. Amém? Esse é o propósito de Deus. Foi para isso que Deus criou o homem. Para que ele pudesse subjugar o inimigo e restabelecer a ordem, restabelecer o seu reino. Ó Senhor Jesus. E ele nos escolheu, irmãos. Ele fará isso por meio de nós.
Ele fará isso por meio de nós. Senhor Jesus. Primeiro começa em nós e depois começa na igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Efésios 1, 22. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Diz aqui, ó. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Cristo colocou todas as coisas. Ele é o Senhor. Debaixo dos pés. Isso significa o quê? Que Ele está no comando. Amém, irmãos? Amém. Tudo está sob o controle dEle. Ele é o cabeça de todas as coisas. Nada acontece na sua vida, na minha vida, sem a permissão de Deus. Lembre-se de Jó. Capítulo 1 e capítulo 2 de Jó. Quem não leu, leia. O diabo disse para ele, ó. Deixa eu dar uma pegada lá em Jó. Ele está te servindo porque ele tem tudo. Você dá tudo para ele. Deixa eu dar só um beliscão nele. Ou só uma rasteira. Ele vai te blasfemar. O Senhor olhou assim e disse, tudo bem. Mas não toque na vida dele não. Ou seja, se Satanás quiser tocar em mim e você, Deus não deixa. O Senhor não deixa. Nós somos de Deus, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Por Satanás, ele já teria tirado a minha vida, a vida de muitos aqui. Mas Deus não permite, irmãos. Deus cuida de nós. Louvado seja o Senhor. Se Ele permitir, é porque Ele sabe que você aguenta. Ele sabe que você suporta. Se for maior do que a sua força, Ele sabe que, então Ele não permite. A tribulação é do tamanho da vida. É diretamente proporcional, uma regra matemática. Quanto mais a vida de Deus, maior a tribulação também. Amém? Falou em tribulação, né? Ó Senhor Jesus. Mas nós precisamos confiar em Deus, irmãos. Vamos confiar no Senhor. Então aqui no versículo 22 diz que Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele deu a Cristo o quê? A igreja. Para que Cristo seja o cabeça de todas as coisas. Ele deu a igreja. Então Cristo vai ser o cabeça de todas as coisas. Primeiro na igreja, depois no universo. Amém? Amém. Esse encabeçamento começa em mim, começa em nós. A igreja é o corpo. A plenitude de Cristo, né? Daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja, irmãos, é a plenitude de Cristo. Ele deu a vida pela igreja. Porque ela é a sua plenitude, é a sua expressão. O novo homem. Ó Senhor Jesus. Então esse encabeçamento, ele precisa começar em mim, na minha vida pessoal, na sua vida pessoal. E esse encabeçamento, ele se expande na igreja. Por isso, irmãos, que na igreja existe ordem. Por isso que é um corpo. Tem a cabeça, tem os membros superiores, o tronco, né? Tem os membros inferiores. É tudo ordenado. Tem os apóstolos, tem os presbíteros, os diáconos, as diaconisas. Tudo organizado. Ordem, autoridade. Ordem, autoridade. Cristo, o cabeça. A igreja é toda bonitinha aos olhos de Deus. Toda arrumadinha, tudo ordenado, né? Tudo em ordem. Só que muitas vezes, na nossa experiência, ainda não está tão em ordem assim. Porque a natureza de Lúcifer, da rebelião, ainda se manifesta no meio dos crentes. Por isso que o Senhor está na igreja, trabalhando a natureza divina nele em nós. Amém? Amém? Expurgando de nós essa natureza maligna, por meio do Espírito, trabalhando a natureza divina em nós, pela transformação. Para que Cristo seja edificado em nós, para que a igreja, como o homem coletivo, corporativo, seja esse novo homem,
a expressão coletiva de Cristo. Aí ele será o cabeça. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, aí agora eu vou entrar um pouco no encargo de amanhã. Nós precisamos ver como nós estamos andando, irmãos. Como anda sendo o nosso viver. O desejo do Senhor é nos santificar e nos transformar. Amém? Para quê? Para que essa ordem no universo seja restabelecida. Muitas vezes, muitos de nós, inclusive eu, muitos de nós, esse nós eu estou incluído, nós vivemos de uma maneira a não promover essa transformação. Nós não cooperamos com o Senhor. É aí que nós precisamos parar. Agora é hora de parar. O irmão fala isso no alimento diário, né, dessa semana. Chegou a hora de parar e de refletir e de pensar. Senhor, como é que eu estou vivendo a vida da igreja? Eu estou deixando o Senhor trabalhar em mim? É preciso, irmãos, fazer essa reflexão. Não vá cair na mente em depressão. Mas você precisa buscar o Senhor e na sua comunhão íntima com o Senhor, pedir uma resposta dele. Senhor, eu estou correspondendo ao que o Senhor espera de mim? Será que se o Senhor voltar, já estamos no final do ano, né? Final de ano é sempre aquele tempo de festa, né? Aquele negócio, vamos fazer uma retrospectiva, né? Todo ano tem esse negócio. Feliz ano novo, como se as coisas fossem melhorar. Nunca melhora, só piora. Mas vamos viver esse negócio de novo, é sempre assim, né? Irmão, se o Senhor voltasse daqui a um ano, do jeito que você está hoje, qual a frase? Tem duas frases possíveis. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Entra no gozo do Senhor. Essa é a primeira frase. E a frase número 2, que são as duas únicas possíveis, é o seguinte: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu sou exigente, vivesse de todo jeito, agora vai lá, tem uma experiência ali, hardcore, e depois a gente conversa, né? Ranger de dentes. Se o Senhor voltasse daqui a um ano, melhor dizendo, qual seria a frase que nós receberíamos? Que você, que eu, pergunte para você. Do jeito que você está vivendo hoje, a vida da igreja hoje, qual a frase que você acredita que o Senhor falaria? Não é uma pergunta comprometedora? É uma pergunta muito comprometedora. Mas essa é a misericórdia de Deus, irmãos. É graça de Deus. Sabe por quê? Porque você ainda está vivo. Amém. Ainda há tempo. Amém. O relógio ainda está contando. Talvez alguns aqui escutem isso e... né? Vamos ver aqui em Apocalipse. Senhor Jesus, o que é que a Bíblia diz a esse respeito? Me ajuda aí, hein? Eu li esse versículo hoje, mas não estou lembrado. A das obras que acompanham. Acho que é... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Acho que é capítulo... Lembra? Que fala das obras. Achei. 14 e 13. Apocalipse 14, 13. Olha só o que é que ele diz, ó. 14, 13. Apocalipse 14, 13. Diz assim, ó. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos. Esses aqui já haviam morrido, tá? Que desde agora morreram no Senhor. Eles morreram em Cristo, eram crentes, tá bom? Eram cristãos. Sim, diz o Espírito, obrigado, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quer ver uma coisa que não vai nunca mais, Deus nunca mais vai esquecer? É o que você anda fazendo hoje. Tudo o que nós fazemos hoje irá nos acompanhar eternamente. O que nós falamos, o que nós fazemos com o nosso corpo, inclusive o que nós deixamos de fazer, nossas omissões, tudo isso está sendo registrado. Enter.
Né? Enter. Alagoa Nova, enter. Invocou, enter. Olha, negou a vida da alma ali. Está tudo sendo registrado. Tudo que nós fazemos e também o que nós não fazemos. As nossas omissões. Então, irmãos, nós precisamos... Amanhã o irmão vai falar com mais detalhes, eu creio. Nós precisamos atentar como nós estamos vivendo. Porque de acordo com o que nós estivermos vivendo hoje, o hoje determinará a eternidade. Servo bom, vamos lá, Mateus 24, 45. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Mateus 24, 45. Ó Senhor Jesus. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo o quê? Alimentando os conservos. Esse será um servo fiel e prudente aos olhos de Deus. Senhor Jesus. Então é assim que o Senhor, irmãos, restabelecerá a ordem no universo. Começando em mim, em nós. Começando pela igreja. Quando o Senhor for o cabeça da igreja, 100% o cabeça da igreja, irmãos, o Senhor voltará. Veja o que aqui diz Apocalipse, versículo 12, capítulo 12. Senhor Jesus, a figura do filho varão, da mulher, esse capítulo é tremendo. O filho varão aqui é a parte forte da igreja. A mulher são todos os crentes, todos os santos em todas as eras. E o filho varão, a parte forte, os vencedores. Olha o que é que diz aqui, ó. A partir do versículo 7 do capítulo 12 de Apocalipse, fala da vitória do povo de Deus sobre o diabo. O versículo 10 diz assim, ó. Versículo 9. Capítulo 12 de Apocalipse. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O que é que diz mais, irmãos? Proclamando o poder, o reino do nosso Deus. Foi expulso de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Senhor Jesus, aqui há o restabelecimento da ordem em todo o universo. Já aconteceu, irmãos. Vou encerrar agora. Preste atenção no versículo 11, para encerrar. Eles, pois, o venceram. Quem venceu? Os vencedores, o povo de Deus. Os vencedores. O filho varão venceu. Mas ele venceu, irmãos, por causa de duas condições. Que isso aqui possa tocar vocês, assim como me tocou. Duas condições irão determinar se você vai vencer ou não. São duas condições aqui, determinantes, que vai dizer se eu vou ser um vencedor ou não. A primeira, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O sangue e a palavra. Sangue, santificação. O sangue foi derramado pelos nossos pecados. Como está a minha vida? Como é que eu estou vivendo? Uma vida santa? A palavra. Senhor Jesus.
a palavra do testemunho. O que é que você tem feito com a palavra? Você anda desfrutando da palavra? Você anda comendo da palavra? Como é que está a sua leitura? Como é que está seu desfrute? Sua busca? Essa é a primeira condição. Segunda condição, não amaram a própria vida. Senhor Jesus, essa é a mais complicada. Não amar a própria vida. Nós amamos demais a nossa vida. Amamos demais a nossa vida. Eu me amo, tem aquela música? Eu me amo, eu não posso viver sem mim. Nós amamos a nossa vida, irmãos. Principalmente quando se refere a renunciar a algumas coisas para que alguém, ou a obra, o serviço, isso é particular de cada um, né? Mas essas são as duas condições: não amar a própria vida e o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Amém? Essas duas condições nos farão ou não ser vencedores. Senhor Jesus, os vencedores em Cristo e por Cristo irão fazer a vontade de Deus. A ordem será restabelecida. Toda essa turma hoje, que anda zombando de Deus, está lá em Romanos, capítulo 1. Todo esse pessoal, nas mídias, essa semana teve o fato, né, da indústria do entretenimento, né, o ator até falou que nada, eu me resolvo com Deus, eu vi a entrevista dele. Todos esses blasfemadores, não se preocupem, irmãos, orem por eles, mas quando o Senhor voltar, eles vão responder. Todos nós vamos nos encontrar com o Senhor no seu tribunal. Todos. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar disso. O que nós, que temos temor, que temos a visão, o que é que nós precisamos fazer? Aí coloco o pé amanhã de novo e saio. Se encher do Espírito e fazer a obra de Deus. Amém? Para que o universo seja, a ordem no universo seja restabelecida, Deus cumpra a sua vontade e nós possamos reinar com Ele. Essa é a vontade de Deus e essa precisa ser a nossa vontade. Amém? Senhor Jesus, olha só, muitas vezes nós amamos o Senhor. Nós precisamos amar a sua vinda também. Amém? Amar a volta do Senhor. Jesus é o Senhor, irmãos. Eu encerro por aqui. Espero que os irmãos tenham sido encorajados. Amém? Pequenos grupos, vamos multiplicar.